Fala pessoal, beleza? Bom, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como instalar o Debian com o RAID 1, fazendo o nosso conhecido espelhamento. Neste caso eu estou utilizando a versão 6 do Debian e em uma máquina virtual. Vou utilizar a instalação padrão, não vou instalar na versão gráfica, vou na padrão. Então vamos lá, vamos começar. Bom, nesta tela o sistema de instalação solicita para a gente qual a nossa linguagem de instalação. Bom, como somente uma instalação de teste, eu vou utilizar o português Brasil. Porém, eu gosto de utilizar a linguagem em inglês mesmo. Aqui ele pergunta qual é a minha localidade, né? Estou no Brasil. E a versão do meu teclado. No caso aqui, meu teclado não é o ABNT2, meu teclado é o inglês americano. Opa. Inglês americano. No seu caso, se for o teclado ABNT2, que é o cedilha, é só escolher. Bom, essa primeira opção aqui, informação que ele nos dá, depois de fazer toda a leitura, ele pergunta qual o nome da máquina. Eu vou utilizar aqui o nome SRV de servidor, Debian, SRV Debian, e vou continuar. A próxima, ele me pede a senha do root, e aqui ele pede para a gente confirmar. Agora ele pede um nome completo de um usuário, no caso o meu usuário. Eu vou colocar o meu usuário somente o primeiro nome, não é necessário colocar o nome completo. Aqui ele já identifica o meu nome que eu digitei e já coloca como meu login. Reparem que ele já coloca com minúsculo e ele fala bem aqui que é necessário que utilizem letras minúsculas. Bom, avancei. Agora ele pede para colocar uma senha para esse meu usuário Reinaldo. Vou colocar aqui. Vou confirmar. Pronto. No caso aqui, o meu fuso horário. Estou em São Paulo. Que ele vai detectar os discos. E aí iremos chegar na parte mais importante da nossa instalação. Principalmente essa instalação que iremos fazer de uma forma diferente da forma comum, porque iremos utilizar dois discos para fazer um espelhamento, que é o chamado RAID 1. Neste caso, estamos na tela de particionamento de discos. Vamos utilizar a forma manual. Aqui ele já detectou SCSI 3 e SCSI 4, tá? São 9 GB, né, mas ele reconheceu aqui como 8.6 GB cada uma VBox Hard Disk. Bom, agora vamos começar. Primeiro, eu vou usar o primeiro disco e vou fazer todo o meu particionamento. Vamos lá. Utilizei aqui. Deseja criar uma nova tabela vazia nesse dispositivo? Sim. Bom, agora eu vou criar as partições de swap e boot, tá? E o que eu vou espelhar? Eu vou espelhar o barra. Então vamos lá. Numa instalação comum, eu utilizo o particionamento do swap, o boot, o barra e o barra home separado. Como eu estou utilizando o RAID com espelhamento, acredito que não tenha necessidade de criar o barra home separado do barra. Então vamos lá. Vou utilizar o espaço livre, criar uma nova partição. A minha primeira partição será o meu swap. O swap eu vou colocar 500 megas, é o suficiente. Partição primária, início. O sistema de arquivos, eu vou utilizar o swap, né? Não vamos precisar fazer mais nenhuma configuração aqui. Então iremos finalizar a configuração desta partição. Bom, estamos aqui, ó, 499 MB, swap. O F que simboliza abaixo do VBox quer dizer que vai ser formatada essa partição antes da instalação. Vamos no espaço livre, que ainda temos aqui.
Vamos criar uma nova partição. Vamos criar 160 megabytes. É o suficiente, tá, gente, para fazer o boot. Partição primária, início. Aqui nos sistemas de arquivos eu vou utilizar o ext3 e o ponto de montagem eu vou utilizar o /boot, que é os arquivos estáticos para inicialização. Venho aqui em finalizar a configuração da partição. Pronto. Agora esse espaço livre que eu tenho aqui eu vou utilizar como barra, porém vou fazer ele ser espelhado com outro disco abaixo. O que a gente tem que fazer? Iremos criar uma nova partição da mesma forma, com o total restante do disco, uma partição primária. Aqui é o segredo. Usar como? A parte do sistema de arquivos. Aqui, ó, volume físico para RAID. Venho aqui em finalizar a configuração. E pronto. Nosso primeiro HD já está pronto para utilizar como RAID. Agora iremos fazer o segundo HD. Então eu vou vir aqui, criar uma nova partição, tamanho total, primária, vai fazer a leitura, vou escolher aqui que eu quero utilizar como volume físico para RAID e vou finalizar. O que acontece? O HD1 já definiu o swap e o boot, tamanhos muito pequenos, os dois não dá 1 GB, o restante eu usei para RAID para utilizar como barra. E o segundo HD eu coloquei ele total para RAID. Vou vir aqui configurar RAID via software. Ele pergunta se eu quero gravar mudanças. Sim. Eu quero o quê? Criar um dispositivo MD. Múltiplos dispositivos significa a sigla MD. Se eu quiser cancelar, eu fiz errado, alguma coisa, eu venho excluir. No meu caso, eu vou criar. Ele já identifica que tem 2 discos, ele já te dá uma opção, né? Eu quero utilizar como RAID 1 espelhamento. Aqui ele me pergunta, número de dispositivos ativos para o agrupamento RAID 1. Eu quero apenas 2, que seriam meus 2 discos que eu criei ali, né? As 2 partições RAID. Número de dispositivos reserva, nenhum. Não tenho dispositivo reserva, então eu vou colocar 0. Aqui ele vai me perguntar o que eu quero utilizar como RAID, espelhamento. Eu quero aqui, ó, esse dispositivo SDA3, que é o RAID, que já está definido como RAID, e o de baixo, o SDB1, que é o disco maior que sobrou, né? Vou continuar. Pronto, ele já criou esse dispositivo múltiplo, né? Aqui agora eu venho finalizar. Ele vai fazer a leitura do particionador e vai me retornar com o HD já montado, né? Como um RAID, como se fosse um aqui, ó, dispositivo RAID 1, tamanho total 7.9 GB, ele montou com o tamanho dessa partição aqui, com o sistema de arquivo. Vamos lá, clico aqui, ele está como não utilizar, eu tenho que fazer o que? Clica aqui em cima, ext3. E agora eu vou aqui, formatação, eu coloco que sim, quero formatar. E o ponto de montagem eu vou utilizar como o barra. Agora eu venho finalizar a configuração da partição e ele vai me deixar pronto. O dispositivo de RAID com 7.9 GB está para formatar. Vai utilizar o sistema de arquivo ext3 no particionamento barra. E embaixo estará os 2 discos físicos, né? Com já a particionamento swap e o boot. Agora, para continuar e começar realmente, definitivamente a instalação, vamos em finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Aqui ele pergunta realmente se eu quero, eu confirmo. Então, essa parte é a parte mais demorada. Bom, aqui nessa tela, ele verifica se a gente quer utilizar o disco 2 para atualizações, instalações e pacotes. Neste caso não, uma atualização simples eu vou clicar em não. Aqui seria a parte de gerenciador de pacotes, espelho de rede. Também não vou entrar no detalhe,
e não vamos utilizar, então vamos clicar em não. Detalhe, eu estou instalando com a placa de rede desativada, para não buscar nenhuma atualização, porque não é o caso para essa videoaula. Agora ele me pergunta se eu quero participar de um concurso de, de desenvolvedores de pacotes, também não quero. Bom, agora estamos na fase final, os ambientes de instalação. Eu vou utilizar o ambiente de área de trabalho gráfica, tá? Eu gosto de utilizar já a instalação do servidor DNS e um servidor SSH. Aqui eu vou tirar laptop e vou deixar utilitários standard de sistema, que seria terminal de comandos. Bom, neste momento é necessário instalar o Groove, então vamos clicar em sim. Bom, a instalação foi finalizada, ele pede para tirar a mídia, clicar em continuar. Bom, está acabando de reiniciar, está aí, está instalado o nosso servidor SRV Debian. Agora vamos logar como usuário. Bom, vou utilizar aqui o utilitário de unidades para checar via gráfico. Aqui temos a controladora, temos o disco 1 com swap, boot e a partição do RAID. Aqui temos toda a partição RAID. E aqui temos o multidisco, né? É o MD, o dispositivo do RAID. E aqui o disco do RAID. Agora eu vou verificar no terminal. Então vamos chamar aqui o root. df-h. Aqui nós temos o dispositivo montado, o RAID, que é o barra. E aqui o restante do disco. Ó. O boot e o swap não aparece aqui. Só aqui. Swap. Aqui está perfeito, está instalado, pronto para uso.